estamos gravando. E aí, então, né, no final, eu subo pro YouTube assim que ele estiver convertido, e amanhã vocês já têm o link, mais tarde aí, meia-noite, né? Se meu filho não me chamar, eu tô com vocês também subindo o vídeo, tá bom? Então, vamos para voltar de novo no mesmo assunto que a gente teve. Não é aula repetida, tá? Na semana passada a gente trabalhou a questão, né, dos modos, né, dos verbos, mas eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes. Muitas pessoas falam assim, poxa vida, olha, você está fazendo um curso de inglês? Ah, mas olha, eu vou te contar uma coisa, hoje você pode aprender o inglês sozinho. Ah, é verdade? Ah, mas tem vários aplicativos, tem um canal de YouTube super legal, né, do gringo, e tá... Gente, tudo isso é um complemento muito bom. Eu acho que é válido, as pessoas têm que aproveitar recursos que estão aí, né? A diferença é na formação. E aí, quando a gente fala formação, vocês podem procurar. Existem várias universidades, cada uma dá uma formação, e algumas têm prestígios e outras não, né? Às vezes você fica com pena de pessoas que fazem faculdade e às vezes se sente, né? Olha, meu diploma não é aceito no mercado, né? Então, não é que o diploma não é aceito, talvez a formação da pessoa não seja adequada para a função que ela está procurando. No nosso caso, o inglês que eu formo as pessoas é o inglês para formar profissionais, pessoas que precisam se comunicar em um ambiente profissional, que precisam, né? Inclusive, né, Pedrinho, sei que você está no silencioso aí, mas eu sei que no teu caso o inglês também é para a área profissional, né? Então, seja bem-vindo, né? Isso enriquece o grupo, né? Então, para todos vocês que têm essa visão, e eu acho que pensar, né, no inglês para viagens, no inglês para a área acadêmica, no inglês para a área profissional, ele é muito positivo. Então, tem que ser um inglês que tenha uma estrutura que respeite essa qualidade, né? Eu fico contente que muitas vezes que eu sou corrigido por pessoas que têm um altíssimo nível de inglês. Isso me agrada, né? Que foi o que eu falei para vocês na semana passada, da briga que eu tive no Facebook. Tá lá, se alguém viu, por curiosidade, foi lá ver a briga ou não? Ninguém foi ver a briga? Então, corram no Facebook antes de apagar o post, hein? Tá lá, né? E a pessoa que me corrigiu é uma amiga, uma pessoa muito querida, e ela é escritora americana. Então, para mim, tá ótimo, né? Ser corrigido por alguém do nível dela me alegra, e é assim que tem que ser, tá bom? Então, né, ter humildade, reconhecer, né? Reconhecer que às vezes a gente precisa, né, de uma correção. Vamos lá, né? Só para vocês saberem, né, na tela que eu estou escrevendo aí, começa, né, o assunto que foi a correção, né? Que eu precisei ter, né? Esse tamanho 24, ele está adequado para todo mundo. Se alguém não estiver vendo, me avisa para eu poder, né, colocar. Eu estou olhando assim, como a tela ela está separada, o chat ele está do lado. Caso vocês escrevam alguma observação, pode mandar ou em público ou privado no chat, e aí eu vejo por aqui e a gente dá sequência. Né? Então, a discussão foi em cima do went. Né? O went ele é a negativa do verbo to be, de uma forma que você encontra em músicas, você encontra em linguagem informal, mas que não seria benéfico vocês utilizarem no seu inglês profissional, né? Então, se tiver com amigos, se estiver ouvindo uma música, o ent é bem-vindo. Por exemplo, assim, olha, sua mãe está em casa? Não, ela não está. Né? Se a gente colocar isso no inglês formal, ficaria, né? Is your mother at home? Aí, né, a resposta, né? Não, ela não está, né? No, she is not. Então, isso que vocês estão vendo seria, né, o inglês que vocês vão aprender aqui comigo, né? E aí eu coloquei para minha amiga, né? Eu postei lá na internet, né? Que o went ele é encontrado, né? Em músicas, encontrado em um inglês mais informal, né? E falei que isso era uma forma aceita. E aí foi onde ela me pegou na curva, né? Então, por exemplo, né? Em inglês ficaria assim no inglês mais informal, né? Your mom home? No, she ain't. Tá? Então, então uma forma inadequada, né? Oh, your mom home?
No, she ain't. Né? Então, isso não seria legal que vocês utilizassem dessa forma. Então, ela coloca que isso é tido como um inglês que é precário, ele é um inglês mais conectado, né, a pessoas que têm uma educação prejudicada, né? Então, obviamente, a gente vai evitar usar essas formas de inglês. Ou seja, vocês estão ouvindo música? Aproveitem, ouçam, cantem. Vai ter esse inglês lá? Vai ter. Vai ter vários ingleses de forma, né, que vocês vão poder ver, por exemplo, né? Vai ter o gonna, vai ter o gotta, vai ter o ama, vai ter o gimme, né? Vai ter o, vamos ver aqui, né? Gonna, gotta, ama, gimme, lemme, né? E todos esses são que as pessoas, né? Vai ter o gotcha, faltou o gotcha aqui, né? Gotcha, gotcha. O que que eles são, né? São formas abreviadas, né? Por exemplo, going to, né? Indo, né? O gotta, né? O gotta aqui, ele é a abreviação do have to, né? Que é ter de, né? Aí você tem o I'm, né? Que ele é o I am, que é eu sou, né? O give me, né? Que é o give me, dê-me, dê-me, né? Tem o let me, que é a abreviação de let me, né? Deixe-me, deixe-me aqui no sentido, né? Me dê permissão, né? Deixe-me ver um exemplo aqui, eu vou colocar. Deixe-me ver. Olha, me deixa ver isso, né? Let me. E aí a gente tem o gotcha, né? Que ele é o I caught you, né? Te peguei, né? Numa brincadeira, né? As crianças conversando, ela fala assim, te peguei, gotcha! Né? Então, isso vai aparecer muito em música. Eu coloquei poucos exemplos. Então, continuem ouvindo. Acho que é uma coisa interessante, né? Que vocês... o Bem TV é meu, ok? É interessante que vocês... Só que não é real, viu, gente? Eu sou contra animais presos. Esse aqui é o toque do celular mesmo, tá bom? Só precisam saber. Ele vai pensar, o Rosil tá aprisionando animais, né? Não é assim que funciona aqui em casa. Então, para vocês, né, continuar ouvindo músicas e encontrando isso, joga no grupo. Olha, encontrei uma estrutura estranha na música que estou ouvindo aqui, né, o rapaz, ele passou uma música da Lady Gaga, né? Coloca lá, né? E a gente vai discutir. Então, isso é interessante que vai ajudando vocês a crescerem com o inglês. Obviamente, a gente pede, né? Assim, entendeu a estrutura, a gente explica. Então, saiba separar quando você vai usar o inglês informal do inglês formal. A princípio, o inglês que ensino, ele joga você naquela situação. Você vai falar muito quadradinho. E as pessoas falam assim, ele fala muito quadrado, né? Não está falando o inglês perfeito, né? Não, o inglês perfeito, que às vezes a pessoa acha que é perfeito, é o contrário, é o inglês da imperfeição. É o inglês do dia a dia, do nativo. Mas sempre lembrando que vocês não são nativos, né? Então, isso ajuda também a pessoa a tomar cuidado, né? Na hora de tentar acelerar o inglês, né? Bom, eu joguei no chat, estou jogando também, depois eu coloco para vocês no WhatsApp, tá ok? Vamos trabalhar agora os verbos dessa noite, né? E o verbo fazer, né? Que a gente usa bastante. O verbo fazer. Vou relembrar os tempos que a gente viu na aula passada. Acho que isso é legal, né? Pra gente. Vamos lá. Então, o verbo fazer, né? Se quiserem, já podem colocar o que você faz, né? Por exemplo, olha, eu faço biscoito, né? Ela faz exercícios, ok? Então, uma pessoa faz biscoito, ela faz exercício, né? Tem aqui, por exemplo, né? Eu comprei aqui um telefone, né? Que ele foi feito, né? Feito na China, né? O que mais, né? Nós fizemos nossa lição de casa, né? Interessante
que nós utilizamos o verbo fazer, e é isso que a gente quer que vocês, né, absorvam, né? A gente usa o verbo fazer para várias coisas. Olha, fazer biscoito, né? Então, em inglês vai ficar, né? I make cookies. Olha, ela faz exercícios, né? She does exercises, ok? Feito na China. Made in China. A China está em alta aí, né? Eles fizeram um negócio aí super bacana aí, um vírus que está pegando todo mundo. Então, we did our homework, ok? Então, Rose, uma hora você usou make, uma hora você usou did, e aí? O que acontece? Então, gente, é aí que entra, né, a questão para vocês compreenderem a diferença entre o verbo, né, esses dois verbos aí, que é o verbo do, né, e o verbo make. O verbo do, ele está ligado mais à execução de tarefas, né, que não existe confecção, fabricação. Se eu faço algo da China, né, no caso pode ser no Brasil também, estou fabricando, então eu fabrico componentes, né? Agora, se eu executo uma tarefa, se eu executo um exercício, eu não estou produzindo alguma coisa, eu só estou fazendo. Então, isso para a gente é legal que vocês, quando pensar, né, no inglês, vocês vão pensar nessa diferença entre o verbo do, que é o verbo executar, e o verbo make, que é o verbo fabricar, né? Rússio, mas por que é importante saber isso? É importante porque não é só esses verbos, né, que eles vão aí assombrar a vida de vocês, né? O do e o make, eles são, o do, principalmente, ele é um verbo auxiliar, né? Então, para um verbo auxiliar, ao que a gente, né, vai compreender, o inglês ele precisa de verbos que auxiliem na conjugação. Então, é importante a gente observar, né, cada um deles e entender, né, essa diferença. Vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês, né? Caso, se vocês forem se comunicar comigo, né, se optarem pelo chat, é legal, porque depois com o chat a gente consegue, né, dar sequência aí, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplinho aqui interessante, né? Você pode me fazer um favor? Um favor? Quando eu faço um favor, eu fabrico algo ou eu executo algo, né? Ou eu estou pedindo para você executar algo, né? Então, aqui, quando a gente fala fazer favor, né? Ele está mais no campo, né? De execução, não no campo de fabricação. Rússio, mas você está me pedindo um favor, eu vou ter que fabricar para você algo. Não, calma. O favor em si, ele né? Olha como fica aqui, né? Can you do me a favor? Certo? Então, a gente vai preferir usar o verbo do nesse caso, né? Então, nesse caso, né, o verbo do, que é o verbo fazer, executar, né? Ele entra aqui, né? Can you do me a favor? Por exemplo, né? Olha, eu vou fazer um teste, né? Eu vou fazer um teste. Oh, que legal, parabéns, né? Você vai fazer um teste. Então, tá aí. Eu vou fazer um teste. I will do a test. Certo? Muito bom. O que mais, né? Trabalho de casa, que eu peço para vocês, né? Fazer um homework, né? Olha, os alunos fizeram a lição de casa, né? Então, vai ser, né? The students did the homework. Ok? Homework. Excelente. Bom, o que temos aqui que é legal a gente conversar, né? Todos esses, né? Eles têm ali uma flexãozinha no verbo, né? Então, vamos começar pensando de novo no tempo verbal, né? Que tempo eu estou trabalhando, né? Então, eu tenho, né? O simple present, que é o presente simples. Teremos, né? O simple past, que é o passado simples.
e temos o simple future. Então, esses três tempos, né, o futuro simples, esses três tempos simples, eles são o início para vocês se divertirem com a tabela de verbos irregulares. Por quê? Porque na tabela ela tem a coluna, né, do tempo presente, que é o infinitivo, e tem depois a coluna do passado simples, né? Russell, mas tem mais duas colunas, que é a tradução e o particípio passado. O particípio passado, né? Oh, Isabela, fala para eles aí o que vai ser o particípio passado, né, no momento que eles tiverem que encarar esse pesadelo. Se você tiver com o microfone aberto. Essa risada tem malvadeza. Boa sorte. Então, assim, mas olha, Isabela, se serve de consolo, depois que a pessoa ela aprende, né, usar, né, a coluna, né, do particípio passado, o inglês ele fica muito mais tranquilo para a leitura, né? Então, essa é uma coisa interessante também. Vamos lá, né? Então, assim, olha só, o que acontece aqui? Olha, eu vou conjugar o verbo fazer, né? No simple present. I do, you do, we do, they do. Acabou, né? Acabou nada, né? He does, she does, it does, ok? Então, isso é importante lembrar que no inglês você não tem conjugação, né? Como no caso da língua portuguesa, né? Olha, eu faço, você faz. Tem gaúcho no nosso grupo hoje, não? Né? Como é que fala? Como é que fala os gaúchos? Os gaúchos, tu fazes, né? Eu tive a minha primeira aluna zero da escola foi uma gaúcha, né? Então ela falava tu fazes, né? Tu fazes, né? Em inglês é o you do, né? A Carmen é uma professora da área, né, de direito. Muito importante o trabalho dela. We do, nós fazemos, né? They do, eles fazem. Elas executam, né? Então você pode traduzir da mesma forma. He does, ele faz. She does, ela faz. E o it does é o pronome neutro que você usa para coisas e animais, que esse daqui vai ser o ele faz ou ela faz, né? Tanto faz, tá bom, gente? Então, vai usar para quando você estiver falando de algo inanimado. Olha só que bonito. A gente fez isso no Simple Present. E como fica toda essa brincadeira, agora se eu estiver usando isso no passado, né? Que olha, eu fiz, né? Olha só que interessante aqui, olha. Eu fiz, você fez. E se fosse o gaúcho falando? Tu fizeste. Olha que legal, né? Tu fizestes. Tu fizestes. Lindo, né? Nós fizemos e eles fizeram. Aí ficou faltando, né? Ele fez, ela fez e o neutro fez, né? Quando a gente falou neutro fez, é ele e ela, né? Sem revelar o gênero, né? Então, no inglês é uma língua que ele usa o pronome de gênero e uma complicação atual, gente, é o uso do gênero neutro, né? Por quê? Porque quando você usa o gênero neutro, que ele faz referência a coisas, os americanos, os canadenses, os ingleses se sentem ofendidos. Por quê? Porque se a pessoa ela é transgênero, ela não quer ser chamada de it, que it é coisa. Então você coisifica a pessoa, que a gente chama de processo de reificação. Então, para que não haja esse tipo de coisa, eles criaram uma tabela com novos, né, pronomes, né, de gênero e que tem causado sérios problemas na comunicação nos Estados Unidos. Ok? Então, caso, né, vocês tenham amigos, né, que sejam transgênero, pergunte para a pessoa como ela gosta de ser chamada. Isso evita, né, esse tipo de constrangimento que tem ocorrido, né, nesses países, né, tanto Estados Unidos ou Canadá. Atualmente, né, obviamente, quem está levando a cabo isso daí são os partidos de extrema direita. No nosso caso, né, eu como professor tenho a obrigação de falar para vocês, mas a gente vai focar aqui nos pronomes comuns, né? Mas deixo aberto para vocês olharem, né, aquilo que é
transgênero e cisgênero, né? Hoje a gente trabalha com pronome cisgênero, que são esses conhecidos. Se eu falo eu fiz, eu vou falar I did, né? Se vocês olharem na tabela de verbos irregulares, vão perceber que está ali I did. Se eu falar você fez, vai ficar you did. Se você falar nós fizemos, vai ficar we did. Eles fizeram, vai ficar they did. Ele fez, he did. Ela fez, she did. E o neutro, it did. Tá? Então, bem interessante falar no passado simples, né? A gente colocou aqui, tá, o passado simples. Vamos agora para o futuro simples, né? Como é que vai ficar o futuro simples, né? Eu farei, você fará, nós faremos, eles farão. Lembra que é eles, elas, né? Elas executarão, executarão, né? Ele fará, ela executará e o neutro fará, né? E aí o que a gente tem aqui, né? Eu farei, I will do. Você fará, you will do. Nós faremos, we will do. Eles farão, they will do. Elas executarão, they will do. Ele fará, he will do. Ela executará, she will do. E o neutro fará, it will do. Ok? Então, se a gente fizesse o desafio agora, né, que eu falei para vocês do do, né? Depois eu vou passar para vocês uma tabela, né, de tradução. Essa tabela de tradução para vocês é só do verbo do e do verbo make. Vocês não são obrigados a fazer, mas se fizerem, vão ganhar mais. Vocês não têm obrigação de pegar os mais difíceis. Então, por isso, joguem no grupo mais difícil, né? Ali tem coisas que são difíceis, né? De fazer, porque tem muita expressão. Em inglês, vocês vão notar que vai ser muito mais divertido quando vocês usarem o conhecimento da estrutura para entender a parte semântica, a parte de toda a estrutura, né, do inglês, que a gente chama de literary devices, né? Hoje, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem as chamadas figuras de linguagem, né? O que é uma literação, um oxímoro, uma metáfora, uma hipérbole, né? Uma metonímia, o que é uma metonímia, perdão, o que seria, né, um eufemismo. Então, isso no inglês ele existe também, né? O sarcasmo. Então, são figuras de linguagem, né? São que em inglês a gente chama de literary devices, né? Seria literary devices, né? As figuras de linguagem, mas que elas representam, né, a comunicação do dia a dia das pessoas. As pessoas usam, a gente usa isso diariamente, muitas vezes, né, como um elemento característico da nossa comunicação em língua portuguesa. No inglês ele existe e vai ser importante que vocês conheçam. Então eu vou passar para vocês uma lista que vocês não vão poder traduzir literalmente, então já é um desafio para vocês, né? Vocês vão ter que olhar as palavras, procurar no dicionário e falar assim, olha, eu acho que ele quis dizer isso. Então, essa parte de vocês agora, de início, o achismo, ele vai ajudar muito na questão da percepção, né, das palavras, tá bom? Então, não se preocupem, né, de fazer o chamado achismo, porque é um trabalho importante chamado inferência. Inclusive, as provas mais sérias em inglês são provas de inferência. Elas querem saber o quanto você consegue inferir dentro de um determinado assunto, qual que é o teu conhecimento de mundo em relação àquilo que te foi apresentado, tá? Então, isso vai servir de tarefa para vocês e para o professor, né? Vai servir também para poder ver onde estão as suas dificuldades e tudo mais, e poder ajudá-los de forma adequada, ok? O que a gente tem, né, na sequência? Vamos trabalhar com o verbo make, né, que é o verbo fabricar. Então, o make é legal, né?
make, que é o verbo fabricar. E que a gente, na língua portuguesa, fala o verbo fazer, né? Olha, você faz o quê? Né? Olha, eu faço bolo. Ah, eu faço, né, um trabalho de torneiro mecânico. Então, esse fazer, ele é nessa questão de você trazer algo, você cria algo, né? Eu, como professor, eu faço exercícios para vocês executarem, né? Então, é o verbo make e o verbo do. I make, you do. Né? Eu fabrico o exercício que vocês executam. Né? Então, tem lá, né? Vamos colocar aqui bem rápido, né? Olha assim. Eu fabrico, né? Você faz, vocês fabricam, nós fazemos, eles fabricam. Eu estou misturando para vocês saberem que ele tanto faz, né? Tanto fazer ou fabricar, você que dá o tom para ele, tá bom? Então, ele faz, ela fabrica e o neutro faz, né? Quando eu falo neutro aqui, né? Vocês já sabem que é ele e ela. Vai chegar um momento que eu não vou usar mais essa palavra neutro, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Eu faço, olha que lindo, I make. Você faz, vocês fabricam, e o make. Pô, Rosio, mas como que é o plural do você? É a mesma coisa. Mas como que eu vou saber a diferença? Contexto. Tá? Então, o inglês é uma língua de contexto, para você saber se eu estou falando de você ou se eu estou falando de vocês. Né? Porque, como ele é segunda pessoa, nesse exato momento eu estou falando com todas as segundas pessoas que estão aqui. Né? Então, vocês são todas segundas pessoas, porque eu me refiro a vocês. Ok? Então, nós fazemos, we make. Né? Eles fabricam, they make. Né? Ele faz, he makes. Ela fabrica, she makes. E o neutro faz, it makes. Tá bom? Então, se vocês notaram, podem ver que é a terceira pessoa, né? Quando eu falo da terceira pessoa, quem que é a terceira pessoa? Ah, Rosio, essas coisas eu não sei. Sabe fofocar? Ah, eu sei. Então, daquela pessoa que você está falando é a terceira pessoa, tá? Então, caso você tenha dúvida de quem é a terceira pessoa, pensa na fofoca, né? Gossip Girl. Quem assistiu? Assistiu? Ah, então, Gossip Girl é isso, é a garota fofoqueira, né? Eles chamavam de garota do blog, né? Porque ela colocava todas as fofocas ali. Então, chamavam de Gossip Girl, que significa, esse é o significado da palavra, né? Gossip, né? Fofocar. Aqui para vocês, né? Tá então a estrutura deles, só que eu estou usando que tempo? Estou usando o simple present. Ô, Rosio, como ficaria esse verbo no simple past? No simple past vai ficar I made, you made, we made, they made, he made, she made, it made. Notou que não tem diferença na conjugação? O inglês não é uma língua que se conjuga como a língua portuguesa. Né? No português eu tenho alteração. Né? Eu fiz, você fez, nós fizemos, eles fizeram, ele fez, ela fez. Né? E nós não temos o neutro. Né? Na nossa conjugação de verbos a gente não tem o pronome neutro. Então, o que eu queria que vocês vissem aqui, que é bem interessante, né? Eu tenho alteração no presente simples apenas de quem eu falo, das três pessoas aqui, que é a terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, eu teria esse acréscimo de S no final. Ô, Roosevelt, mas e se eu errar? Ah, bom, se você colocar o verbo correto e só esquecer de colocar o S, não é um erro grave para quem está iniciando. Lembra que vocês são níveis A1, A2. Né? Então, a gente vai começar a se preocupar com a grafia correta quando vocês se tornarem B1, B2. Bom uso do dicionário, boas fontes, né, de aquisição de vocabulário. Né? A princípio, agora, cada correção que eu fizer, eu vou corrigindo, ignorando os erros. Né? Eu corrijo, coloco lá para você uma observação, porque vai chegar um momento em que você vai se atentar a isso. Né? Tanto que o professor cobra, que chega uma hora que você não vai atentar. Eu utilizo uma forma de avaliação francesa onde a gente não considera o erro como sendo
um problema, né? A gente considera o erro como uma oportunidade de melhoria, né? Alguém aqui já ouviu falar de análise fofa? Alguém aí já, né? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá? No resumo, né? Na década de 40, o ensino de língua inglesa e de outras matérias, ele era pautado pela repetição. Então, as pessoas tinham crise de ansiedade antes da prova, não conseguiam fazer, e se falhavam, né? Aí é uma tristeza muito grande para essas pessoas ter que encontrar falha, né? E os franceses, né? Grandes franceses aí, na área da educação, entendendo que quando uma pessoa erra, é um motivo de trabalhar no erro, né? Por quê? Porque é uma oportunidade. Então, a análise SWOT, ela ajuda a gente a entender que aonde vocês, alunos, errarem no inglês, é uma oportunidade para o professor te ajudar para você melhorar ali, né? Então, cada vez que vocês estiverem em algum exercício para entregar, não se preocupem com erros. Quem erra bastante tem chances, né, no nosso caso, pela nossa metodologia, de chegar mais rápido à conversação, né? Então, embora o nosso curso ele tenha 30 meses, eu espero que muitos de vocês já estejam já se sentindo bem com o teu inglês num período reduzido. Não acontece com todos, né? Mesmo que, poxa, Rose, eu estou tendo dificuldade, estou trabalhando muito, não estou tendo tempo de estudar, né? E não acho que estou acompanhando o grupo. Não pense dessa forma. Seu tratamento é individualizado, vou tratar você dentro das suas necessidades e dentro da tua realidade, ok? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Para poder também avançar. Olha, aqui a gente tem agora o seguinte, conversei com vocês sobre o passado simples, né? Mas agora faltou o futuro simples, né? Então, futuro simples, né? Futuro simples, né? Que é o simple future. Simple future. Como vai ficar, né? Eu farei. Alguém tem uma dica? I will make. E você fará? You will make. E nós faremos? We will make. Eles farão, elas fabricarão. They will make. Ele fará. He will make. Ela fará. She will make. E o neutro fará. It will make. Olha que interessante, né? Então, vocês notaram aqui duas coisas legais. Primeiro, né? Que eu só tenho uma alteração no presente simples, então é a única preocupação que vocês vão ter no futuro, né? Que é o presente simples, ele altera quando eu falo na terceira pessoa, né? O ele, o ela, né? O it, né? O he, she, it. O passado simples, ele é completamente, né? Sem alteração. E o futuro simples, ele é feito com uma coisa aqui muito boa, né? Que é simplesmente colocar o will, né? Então, o will, ele é o auxiliar do futuro, né? E aí, gente, o que acontece? Muitas pessoas falam, Rússio, auxiliar, o que você quer dizer com isso, cara? Olha, auxiliar é uma coisa simples, né? Como a gente fala português e não fala latim, vocês não precisam conhecer as formas dativas dos verbos. Então, isso é uma coisa que não nos preocupa, né? Vocês vão fazer análise linguística. Já no caso do inglês, o inglês ele precisa de um auxiliar de tempo, né? Pensa numa língua que não tem uma forma, né, de você se expressar, por exemplo, sobre o verbo, como no caso do chinês. O chinês, a forma do verbo é sempre no infinito, né? O chinês, quando ele fala assim, eu sou, ele fala eu é, você é, ele é, nós é, eles é. E agora, como que você vai falar no chinês, né? Eu fui, ou eu serei. O chinês, ele precisa de uma estrutura que coloque o verbo no acontecimento passado. Então, eu fui, eu vou ter que falar eu é ontem, para entender que eu estou falando de algo que passou. Ó, eu serei, eles vão falar eu é amanhã. Tá? Então, isso é interessante para vocês verem que isso é um auxiliar. Então, no caso da língua chinesa, o auxiliar de tempo seria uma âncora no presente, no passado, no futuro. No inglês, para eu poder falar, né, de alguns verbos, eu não preciso usar a mesma estrutura chinesa, mas eu tenho que utilizar o quê? Um auxiliar que vai remeter no caso, né? No caso aí, o verbo
will, né, que ele também é um verbo, para falar do futuro. Olha, eu farei. Então, na tradução do português, eu farei. Eu não vou precisar traduzir o will, mas a presença do will já me indica que eu estou falando de algo que vai acontecer no futuro, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. A gente falou tudo bonitinho, a gente falou tudo na afirmativa. Afirmativa, né? Antes da gente encerrar a aula, vamos pensar no seguinte, né? E se eu tivesse que usar na negativa, gente? Olha como é que fica. Vou começar pelo verbo fazer, né? I don't do. I don't make. You don't do. You don't make. He doesn't. She doesn't make. Vamos passar agora no passado. I didn't do. You didn't make. He didn't do. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar você, Dalton, no exemplo. Vou colocar Dalton didn't make. Vou colocar Carol também. Carol didn't do. Agora vamos falar da negativa no futuro, né? Afirmativa acima. Negativas abaixo, né? Só para a gente separar as coisas aqui. Então vamos lá, né? I will not do. You won't make. He will not do. She won't make. Ok? Dalton won't do. Carol will not make. Coloquei poucos exemplos porque vocês vão notar que eles se repetem. Agora imagina o seguinte, hoje a gente conversou sobre o verbo do e o verbo make e nessas três formas, né, de tempo aí. Para a gente fazer isso, né, vai ajudar vocês a entenderem os primeiros passos, presente, passado, futuro, e que vocês podem reproduzir com os demais verbos. Então, se eu pegar uma tabela de verbos, né, e vou dar um exemplo aqui para vocês, eu poderia fazer por substituição. Então, quando eu falo de fazer substituição, olha que interessante. Eu vou pegar aqui, né, quem já está com a apostila, né, vai olhar ali, vai ver na página 3, essa tabela de verbos que vocês estão vendo aí, né? Então, o que acontece nessa tabela de verbos? Essa tabela ela vai ser mágica para vocês. Eu posso pegar o verbo que está, né, em cada uma dessas aqui, né, a base form, past form, né? Base form é o presente, o past form. Pode ver que tem 3 coluninhas, né? Sem tradução. Eu passo para vocês uma tabela com tradução. Essa aqui está sem tradução. E aí você pode substituir todos os verbos que a gente fez hoje, mas colocando o verbo da tabela. Ah, Roosevelt, o verbo to be não dá certo. Ele é o único que não dá certo, tá bom? Então, o verbo to be, só para vocês saberem, né? É o único que não vai dar certo vocês fazerem a sua substituição. Mas é interessante que os demais, todos vão dar certo, né? Deixa eu só dar uma olhada na tabela aqui, se ele não tem um verbo modal, né? Se ele tiver algum verbo modal, o verbo modal também não vai dar certo. Mas, a princípio, não tem esse verbo modal aqui. Ou seja, então, quem quiser se arriscar, né, em fazer, né, fique à vontade. O present simple, né, do verbo to be, se alguém se aventurou em traduzir essa página 4 até a página, deixa eu ver aqui, a página 5, alguém traduziu ou não? Deixa eu ver aqui. Os partes que já tinha traduziu. Eu tentei traduzir também. Também, quem fez mais a Carol? Sim. Então tá jóia. Gabriela? Sim, também tentei. Então tá bom. Dalton, sem problemas?
Então, tá ótimo. Então, olha, a Isabela eu não vou nem falar porque a Isabela já tinha feito, né, também, né? Vai ser o Pedro, né, no caso aí, né, que vai fazer. Celi, infelizmente, eu vou ter que te revelar aqui no grupo, né? Seja bem-vinda, Celi, né? Ela entrou depois, né? E tá correto chamar você de Celi ou Celi? Celi. Celi, tá vendo só? Então, Celi, né? Só que assim, você vai ver, Celi, tem um detalhe importante. Em inglês, né? Quando você falar para alguém em inglês a palavra Celi, eles vão entender... Vai ser S.A. Exatamente, né? Por causa tem até uma musiquinha chamada Little Sally Walker Walking Down the Street, ok? Então, agora fica fácil de eu lembrar também, Sally. Então, Sally, né, amiga da Gabriela, né? Deu uma olhadinha na aula. Sally, você acha que eu fui muito monótono ou não? Não, foi não. Foi não. Então, tá bom. Então, eu vou passar para vocês, né, individualmente, né? Só aí, no caso, quem já fez os exercícios, né, a tradução da página 4 e 5, se atém apenas nos exercícios com o verbo do e make, que vai ser um desafio para vocês. Façam com parcimônia, façam devagar. Como eu falei, não é obrigado a fazer, mas é um exercício interessante para vocês verem, né, a diferença do uso do do e do make. Isso é uma coisa que causa confusão até entre professores, né? E no caso da Joyce, do Pedro, né, da Sally, eu vou passar para vocês a tradução aí da página 4 e 5, né, para vocês fazerem essa tradução, que é do verbo to be, né. Estamos trabalhando várias aulas, questões de verbo, porque essa apostila ela acaba rápido, é uma apostila para 3, 4 meses. Então, eu prefiro que vocês tenham uma base sólida antes da gente pular, né, para aquilo que vai ser o estímulo à conversação, onde vocês vão encarar aí os primeiros fantasmas, né, aí da comunicação. E estou preparando aí material bom para vocês. Gente, eu sei que vocês têm compromisso, então quem quiser ficar para fazer perguntas, fique à vontade. Né? Quem precisar já desconectar, eu entendo também, né? E agradeço a participação na aula, né? Muito obrigado.